Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta no meu canal e eu hoje vou gravar um vídeo para vocês falando sobre a minha experiência de aprender a língua italiana. Acho que é muito interessante compartilhar a minha experiência porque eu já falo português, espanhol, inglês e como foi a situação e como é a situação com o meu italiano agora. Bem, antes de tudo, eu quero dizer que não gravava os vídeos durante, não sei, um mês ou 2 semanas, porque no janeiro e em janeiro e fevereiro eu tinha muito trabalho, alunos, aulas, eu fazia muitas traduções e depois eu comecei a trabalhar como os professores, né? Tipo, dar consulta, umas consultas para os professores principiantes, né? Que querem também começar a trabalhar como professora, dar as aulas e tudo isso. Então, italiano. Como é que eu decidi aprender italiano? Não, eu decidi, foi o italiano que decidi de mim. Então, quando eu fazia mestrado, a língua italiana era a primeira língua na minha faculdade. E, na verdade, eu comecei a aprender mesma e demorou 2 anos. Na verdade, não tinha como dizer, não tinha muita vontade de aprender nova língua porque naquele tempo eu não podia trocar facilmente espanhol e português, era muito difícil. Eu só começava a trabalhar como a professora e eu tinha alunos que aprendiam português e espanhol, português de Portugal, português do Brasil, espanhol, e era muito difícil para mim. Então, que dificuldades eu tinha? Eu tinha muitas dificuldades em aprender novas palavras, porque na minha mente, eu não podia aceitar que eu preciso de aprender essa língua de novo, desde zero, porque com o português era um pouco mais diferente. Eu sempre fazia umas coisas mesma, depois eu comecei a andar eu frequentava as aulas na faculdade, então, e mesmo assim eu aprendi. Nem, nem percebi como eu aprendi, na verdade. Como italiano era um pouquinho mais, como dizer, difícil, porque a língua italiana são parecidos, é verdade. As línguas são parecidas, mas a língua italiana é um pouco difícil. De pouco difícil e muito mais diferente do que espanhol, por exemplo. Bem, então, não aprendi as palavras, eu não aprendi vocabulário e eu tentava falar usando as palavras de espanhol, de português, mais ou menos. Ah, Só agora eu posso dizer que depois de 2 anos de aprendizagem, de ensinança, de dar as aulas, eu posso dizer que eu percebo e aceito 80% do conteúdo que eu vejo, que eu aprendo. Antes era 30 ou 20, 30%, não mais, né? Bem, e como foi? Então, agora eu aprendo como uma professora, decidi fazer alguma coisa interessante também. Ah, por que eu preciso uma professora para aprender língua? Porque para mim a outra dificuldade que eu tenho é tipo quando eu acabo o meu trabalho, eu, posso estar cansada, por exemplo, sim, e é muito difícil para mim aguentar essa situação e conseguir sentar-me na mesa e escrever ou praticar a língua, né? Para mim é muito difícil porque às vezes eu também sou uma pessoa preguiçosa, né? Tipo, não sou ativa todo o tempo. Se posso estar cansada e tudo isso, eu canso. E tudo isso. Eu decidi
ter as aulas como uma professora e comecei a procurar uma professora na internet. E eu tinha aulas como uma e quero dizer sobre as coisas que não eu gostei. Bem, eu tinha aulas com duas professoras e eu comecei a aprender como uma professora, o que eu não gostei. Ela, não sei, eu também sou professora, trabalho com as pessoas e para mim não é aceitável é totalmente irrespeitável quando eu não sei o que dizer, ela diz como é que eu posso dizer e depois diz essa frase como não se preocupe, quando você puder falar, e essa falar sem dúvidas, né? Sem nenhum problema. Eu tipo, também não sei muito gramática, menos prática, quase não falávamos. Bem, agora eu tenho outra professora, eu gosto muito, falamos, ouvimos, escrevemos, não sei, fazemos tudo e por um pouquinho ela prepara para as aulas, outra professora não preparava, bem, não se preparava para as aulas, a minha nova professora prepara. Eu adoro o processo e agora posso dizer que sim, eu estou preparada para aprender uma nova língua no nível mais alto, né? E que eu quero dizer, na verdade, pode ser que algum de vocês também aprenda uma língua, né? E quando olha só, eu demorei 2 anos, dois anos para aprender, para estar preparada a aprender outra língua, né? Tipo, é muito, acho. Então, e na verdade, durante esses 2 anos no mestrado, eu pensava, por que não consigo? Por que isso? Por que aquilo? Porque para mim é um pouco difícil. Como português era totalmente diferente. Porque como italiano é essa coisa. Mas sim, eu só precisava um pouco de experiência com a língua portuguesa, com a língua espanhola, e agora quando eu falo bem ambas línguas, eu posso dizer que estou preparada para aprender italiano. Então, espero que fosse muito interessante e ajudável para vocês. Beijos quentes da Rússia fria.